Olá, eu sou Veridiane Camargo, fisioterapeuta especialista em eletroterapia da Shop Saúde e hoje vou apresentar para vocês o vídeo de programação do Artix Criolipólise da KLD. O Artix Criolipólise já vem abastecido com água. A água é desmineralizada. Para abastecer o seu equipamento, ele possui um dispositivo em cima dele para encher através da mangueira de um funil, onde eu abro o respiro com uma chave e abasteço com 4,5 litros. Essa troca de água deve ser feita a cada 6 meses e eu só vou precisar repor essa água durante esse período. Para retirar toda a água, eu abro o respiro, abro o meu dreno com a chave que acompanha o equipamento e libero a água através desta torneirinha. Então, a água tem que ser trocada, toda ela, a cada 6 meses, porém, vai precisar sempre fazer reposição. Vai aparecer uma mensagem na tela pedindo para fazer essa reposição. Vamos para a programação? Ligue seu equipamento atrás, na chave seletora. Ele abre um gráfico e através do Knob nós escolhemos o modo da criolipólise. Vamos começar com o modo convencional, onde eu tenho só resfriamento. Eu clico no Enter para entrar na programação, ajusto a temperatura com o Knob, ele vai até -8. Aperto o Knob para confirmar e vou para ajustar o tempo. Ajusto conforme a necessidade, a camada ou a indicação terapêutica. Quando eu coloco aqui 50 minutos, ele me dá um tempo de 55 minutos, porque ele conta já com 5 minutos a mais, que é o tempo para chegar lá na temperatura negativa. Eu confirmo no Enter para salvar os parâmetros, no Start para iniciar. Ele vai me dar a opção de ativar ou inativar, então eu posso escolher as placas que eu quero trabalhar, através do Enter eu ativo ou inativo, eu posso trabalhar com as 4 placas ou eu posso inativar qualquer uma das placas através do Enter e trabalhar somente com as que eu escolher. A partir disso eu pressiono o Start. Ele vai iniciar o resfriamento, mostrando na tela em execução, temperatura ambiente e temperatura do cooler. Lembrando que o ideal é manter a sala em 20 a 22 graus. Eu tenho aqui da esquerda para a direita, placa número 1, número 2, número 3 e número 4. Ativamos a 1 e a 4, que nesse caso estão conectadas. Não deixar as placas enquanto eu não estiver usando. Eu posso deixar elas conectadas, se caso eu tivesse outras placas, mas eu não usar, eu posso inativar essas saídas. Caso eu deseje cancelar, eu aperto o Stop, ele volta para a tela inicial. Seguindo para o próximo modo, eu tenho o modo pré-aquecido, onde eu escolho a temperatura de aquecimento inicial seguido pelo resfriamento. Para entrar na programação, pressiona Enter, ajuste de temperatura, a positiva vai até 45 graus, Knob para confirmar, ajusto a temperatura de resfriamento, que vai até -8, Knob para confirmar, ajusto o tempo do início de aquecimento, posso escolher entre 10, 15, máximo de 15 minutos. Knob para confirmar, tempo de resfriamento, que eu posso escolher até o máximo de 90 minutos. Ele vai me dar sempre 5 minutinhos a mais, que é o tempo para ele chegar na temperatura. Enter para salvar os meus parâmetros e Start para iniciar. Eu escolho as minhas placas, ativo ou inativo, e aperto Start novamente, ele já vai para o aquecimento, que nesse caso a gente escolheu o modo pré-aquecido.
vamos para o próximo modo. Eu tenho o modo pós-aquecido. Pós-aquecido eu tenho aquecimento somente no final. Então eu programo, entro na programação com Enter, ajusto a temperatura de resfriamento, Knob para confirmar, ajusto a temperatura de aquecimento final, que auxilia na reperfusão. Knob para confirmar, ajusto o tempo de resfriamento. Knob para confirmar, tempo de aquecimento final. Salvo meus parâmetros no Enter, aperto o Start, ativo ou inativo as placas que eu estiver usando, ou todas, não tem uma ordem, posso usar as 4 saídas com placa PMG ou GG, aperto o Start e ele já vai para o resfriamento. Stop. Vamos para o próximo modo. Eu tenho o modo pré e pós-aquecido, onde eu consigo escolher, entrando aqui no parâmetro com Enter, ajustando a temperatura de aquecimento inicial, seguida de resfriamento e aquecimento final, também chamada de criolipólise de contraste. Eu escolho então a minha temperatura de aquecimento, aperto Knob para confirmar, temperatura de resfriamento, Knob, ajusto a temperatura de aquecimento final e salvo através do Enter. Start para iniciar, ativo ou inativo as minhas placas e Start novamente já vai para o aquecimento, que nesse caso escolhemos com aquecimento, resfriamento e aquecimento final. Próximo modo, Multitermo Code, onde eu consigo escolher as temperaturas de cada placa. Clicando no Enter, eu entro na programação, estou na programação da placa número 1, girando o Knob, eu escolho a programação, a temperatura da placa número 1. Knob eu passo para a placa número 2 e escolho a temperatura da placa número 2. Knob, escolho a temperatura da placa número 3. Knob, escolho a temperatura da placa número 4. Então, eu tenho a possibilidade de colocar temperaturas diferentes em cada placa. Knob, novamente, escolho o tempo. O tempo, ele é o mesmo para as 4 placas. Enter para salvar os meus parâmetros e Start para iniciar. Escolho as placas se eu quero ativar ou inativar, todas elas, e aperto Start para iniciar. Deu uma mensagem, é até bacana vocês perceberem, quando eu entrei no Start, a gente ativou todas elas, mas a gente não tem elas acopladas, então ele vai me dar uma mensagem e não vai me deixar utilizar sem elas estarem conectadas. Então eu preciso ativar somente as que estão conectadas, tá? Isso até eu gostaria de mostrar para vocês. Então eu só tenho a 1 e a 4, eu vou ativar somente a placa 1 e a 4. Tá? Inativa, inativa, ativa, e aí eu vou apertar o Start e aí ele vai ir para a programação. Stop para a tela anterior. O próximo modo é o Multitermo Heat, onde eu consigo escolher a temperatura de aquecimento de cada placa. Entrando pelo Enter na programação, eu tenho aquecimento que vai de até 45 graus e eu posso escolher, clicando no Knob, a temperatura, girando até a temperatura de aquecimento de cada uma das placas. Clica no Knob, escolho das 4 placas, o tempo de aquecimento das 4 placas, salvo e aperto o Start. Já estou com a 1 e a 4 ativas, Start para iniciar. Stop para voltar na página anterior. Então aqui eu cheguei no fim dos modos de terapia. Então eu tenho Multitermo Cold, Multitermo Heat, modo pré e pós-aquecido e o modo convencional
eu tenho aqui também a sugestão de protocolos. Para entrar nessa sugestão, pressiono Enter. Ele vai me dar uma sugestão já com parâmetros definidos para gordura localizada, para gordura compacta ou flácida, para as áreas de tratamentos, então até 4 centímetros ou acima de 4 centímetros. E se eu quiser visualizar esses parâmetros, eu pressiono o Knob para visualizar. Então tem um gráfico me mostrando os parâmetros com aquecimento, com resfriamento, a temperatura e o aquecimento final neste protocolo. Se eu quiser utilizar esse protocolo, eu pressiono o Start, ativo e inativo as minhas placas e pressiono o Start novamente. Stop para a tela anterior. O Artix possui um dispositivo de acoplamento chamado CryoLock. Então, eu passo a faixa por dentro dele e coloco esse dispositivo que facilita o acoplamento. Então, ele encaixa na placa. Esse encaixe deixa ela firme para ser ajustada no paciente e gira em 360 graus. Então, eu posso virar minha placa, reposicionar sem retirar o CryoLock. Então, isso é uma facilidade deste equipamento. Também temos a opção na tela do equipamento de acessar o manual através de um QR Code. Caso você queira baixar o manual no seu celular, faça a leitura do QR Code e tenha lá as informações. Para mais informações, entre em contato e estarei esperando vocês para o treinamento. Esse foi o vídeo de programação da criolipólise de placas Artix da KLD. Para saber mais, acesse nossas redes sociais. Até a próxima!